Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Neste programa, nós vamos falar sobre carros elétricos. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a evolução deste setor no mercado brasileiro está consolidado. E o motivo é que entre janeiro e junho deste ano foram registrados mais de 79 mil veículos leves eletrificados no país, um aumento de 146% em relação ao primeiro semestre de 2023. Na China, a venda de veículos elétricos e híbridos representou 51,1% e ultrapassou a de carros convencionais. Mas qual o custo-benefício em fazer a transição para a descarbonização veicular? Vamos conversar então com quem entende do assunto, Lincoln Fracari, especialista e consultor na área de negócios. Olá, Lincoln, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Lincoln, eu passei alguns números, que realmente são expressivos aqui no Brasil, na China ainda mais, O que explica esse aumento na procura e de vendas, de carros elétricos aqui no Brasil? Olha, eu costumo falar, e de uma maneira bem simples, qualquer um que estuda economia na faculdade sabe que o ser humano é um ser racional e ele sempre vai buscar o que é melhor, ele sempre vai buscar a melhor alternativa. E atualmente, com o aumento dos combustíveis fósseis, o custo pelo menos, e isso tende a acontecer pela oferta e demanda até do Oriente Médio, o que vai acontecer é que a gente vai buscar o carro de energia elétrica e outras possíveis fontes que estão sendo desenvolvidas. O Brasil é praticamente o único país, um dos únicos países que tem tanta produção assim de etanol, onde a gente também teria uma alternativa, mas infelizmente a questão de custo não é tão viável assim e o elétrico está vindo com força. A crescente do veículo elétrico vem principalmente por uma estratégia geopolítica de soft power da China de buscar a influência no mundo com os produtos que ela tem, com os produtos made in China, que veio com a fama de que os produtos eram mais baratos, que os produtos eram ruins. Eles conseguiram bastante mudar essa linha de pensamento no mundo e eles sabem que eles perderam a corrida e não teriam como eles conseguirem atingir o mesmo número dos carros a combustão. Então o governo decidiu não só dar vários incentivos para os produtores chineses, para quem está consumindo o carro elétrico, quem compra esse carro elétrico, para mostrar que tudo bem que eles perderam a corrida do carro a combustão, mas eles querem e já são os líderes nos carros elétricos. Lincoln, o que destaca realmente o modelo elétrico do convencional é a economia no dia a dia? Olha, se a gente pegar pela lógica, principalmente para quem trabalha numa cidade que você não vai ter que se movimentar muito de um lugar para o outro, por exemplo, em São Paulo ou nas grandes capitais, o veículo elétrico ele tende a crescer muito nestes polos. Agora, quando a gente compara a tendência de consumo nos Estados Unidos ou no Canadá, que é muito diferente da Europa ou até da China, que são países muito mais continentais, onde existem cidades muito distantes umas das outras, você vê que o consumo e a compra desses veículos é diferente da Europa. Então, assim, existem algumas teorias, algumas frentes, que falam que o veículo elétrico não vai pegar tanto assim quando a gente fala em estados onde são mais continentais, dentro do Canadá, dentro dos Estados Unidos. Isso a gente pode pegar de exemplo aqui no Brasil. Quando a gente compara com a China, que nas grandes cidades praticamente toda a frota de ônibus e táxis já é elétrico e esses consumos e o consumo do veículo elétrico tem aumentado, quando a gente vê isso é diferente na China porque existe uma grande facilidade para você se movimentar de uma cidade para outra através do trem-bala, através de estruturas de trem e transporte público. A mesma coisa acontece na Europa. Você consegue trocar de país, trocar de cidade pela estrutura da malha ferroviária. Já no Brasil a gente não tem isso. A gente só tem a alternativa da rodovia, da rua em si, muito parecido até com os Estados Unidos e com o Canadá. Então, assim, é claro que a economia é o maior fator, só que existe sim essa tendência de dúvida dos investidores do mercado brasileiro em si, até em comparação com o canadense e os Estados Unidos. Os preços, eles não são tão populares assim aqui no Brasil, Lincoln? O mais barato, ele pode ser encontrado a R$100 mil.
O preço, ele compensa, então, no dia a dia? Esse investimento, ele é alto. Ele vai compensar, então, o consumidor, o motorista, ao longo do caminho, do dia a dia mesmo, na hora de utilizar o veículo elétrico? Quando a gente pega qualquer desenvolvimento de produto, um departamento aí de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, muitas delas investem milhões e muito tempo para desenvolver algo novo. E os veículos elétricos em si partiram desse princípio. Vamos pegar o pioneiro na tecnologia, vamos falar desses carros, foi o Elon Musk com a Tesla. Ele conseguiu criar grandes patentes de motores, de baterias, de como essa bateria é armazenada, da parte de recarregamento. E a China, ela pegou e se inspirou em grande parte na tecnologia do Tesla e ela criou de uma maneira popular. Agora, quando a gente voltando para o aspecto de pesquisa e desenvolvimento, qualquer produto novo, quando ele é lançado, ele é muito caro. Então vamos pegar alguns anos atrás, vamos comparar com um televisor, por exemplo. Antes era o tubo e foi evoluído para o plasma. E o plasma, quando lançou, ficou caro. Depois ficou popular porque teve o LED. O LED entrou muito caro porque saiu, porque era novo. Depois entrou o 4K e vai barateando. Então, assim, a gente está ainda numa tendência de produto em que o carro elétrico ainda é uma novidade. Pelo menos do aspecto de consumo, ele ainda é uma novidade. Do aspecto de tecnologia, o que está sendo utilizado agora não é super novo, já é uma tecnologia de 5, 10 anos, pesquisada já do passado. O maior desafio agora são buscar novas fontes de armazenamento mais rápido, para que o carro seja carregado, e também para que ele armazene mais energia para o consumo ser muito mais longo. Você conseguir não só dirigir pequenas distâncias. Agora, vale a pena, se eu for olhar apenas o aspecto econômico, para comprar um carro elétrico ou não? Eu acho que vai depender muito do tipo de consumo, de como aquele indivíduo usa o veículo. Se esse veículo, a intenção é só para usar, por exemplo, em São Paulo, na capital, ou só para usar, por exemplo, no Rio de Janeiro, só para usar dentro do centro urbano, eu acho uma ótima, porque realmente é muito mais barato, é quase a metade, é mais barato 50%. Vamos falar assim, se você pega o consumo de energia, se você instala você mesmo um carregador, por exemplo, na sua casa, ou no seu prédio, ou você usa do escritório, e quando você faz isso, fica mais barato. Agora, para aqueles que usam o carro, eventualmente para viajar, para ir para lugares mais distantes, a autonomia do carro elétrico eu não diria que é tão confiável, porque não tem tantos postos de abastecimento ainda no aspecto de infraestrutura no Brasil. A tendência é que esses postos eles aumentem, né, à medida que a procura por carros elétricos também aumente no Brasil. E pelo que a gente viu, pelos dados, a tendência é essa, né, Lincoln? De novo, é uma faca de dois lados, né? O investidor, é claro que ele vê essa tendência e existe sim mercado potencial de crescimento. Só que eles têm que dosar muito a mão, porque se você colocar um investimento muito alto e essa curva de consumo não acompanhar o investimento, esse retorno vai demorar demais, né? E isso pode frustrar novos entrantes a continuarem investindo, porque pelo tamanho do Brasil, o tamanho da estrutura que a gente precisa, não vai ser só um grupo ou dois, vão ter que ser várias empresas disputando aquele mercado ou aquele posto de carregamento. Ainda assim, a demora um pouquinho para você carregar o carro. E os postos de gasolina, vamos falar assim, os postos de carregamento, será que eles vão ter entretenimento e segurança para você parar na estrada e ficar lá esperando 2 horas, 1h30 para carregar? Então, em alguns outros países, o aspecto segurança ele nem é colocado em análise, né? Porque, poxa, quando a gente compara com os Estados Unidos e Europa, eles são mais seguros que o Brasil. Então, será que você sozinho numa estrada, vamos colocar você sozinha com seus filhos no carro, você pensaria talvez 2 vezes para abastecer o carro numa estrada. Então tem vários fatores juntos. Preciso analisar. Lincoln, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Foi um prazer falar contigo. Obrigado novamente pelo convite. Eu espero ter agregado algum conhecimento para vocês. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com Lincoln Fracari, especialista e consultor na área de negócios. E uma entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.